Primeiro dia do mês de julho, mês número 7. Diga 7. Hoje inicia uma contagem regressiva de 6 meses até o final do ano. Agora erga suas mãos porque eu vou liberar uma palavra profética sobre você. Os próximos 6 meses desse ano, desse 2018, você vai experimentar vitórias sem precedentes, milagres incomuns. Tem alguém aí recebendo? E uma provisão fora da curva. Mais uma vez, você vai experimentar uma provisão fora da curva, milagres sem precedentes. E você vai viver no propósito do Senhor como nunca antes você viveu. Só quem acredita e recebe essa palavra, por favor, se expresse. Aleluia. Abra, por favor, a palavra do Senhor em Eclesiastes. Nós estamos numa série rompendo limites. Rompendo os limites. Abra Eclesiastes 4 e vamos ler desde o verso 12. Enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor hoje, eu disse: "Oh Pai, quanto eu gostaria de trocar de posição. Eu gostaria que alguém pregasse o que eu vou pregar para esse povo." Então, é bom você abrir o seu espírito, porque você vai receber uma palavra que vai te ativar nos próximos 6 meses. Eclesiastes 4, no verso 12, diz: "Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade." Diga: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É muito interessante que nesta passagem se faz referência a um cordão de 3 dobras. E é porque ao longo das escrituras você vê que os princípios do reino, eles são tridimensionais. Você vê que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E não é que ele parou por aí, mas a ênfase dele é sempre tridimensional. Você vê que a essência de Deus é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Você vê constantemente essa manifestação triuna em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê que no tabernáculo, no templo do Senhor, em ambos os modelos existiam 3 dimensões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Você vê que o reino dos céus não consiste em comida nem bebida, senão em justiça, paz e alegria. Diga: justiça, paz e alegria. E você pode pesquisar ao longo das escrituras e você vai encontrar sempre o número 3 na expressão do reino. O número 3, o número 7 são números que aparecem constantemente, denotando a manifestação da essência de Deus, a natureza pura de Deus. E aqui diz que um cordão de 3 dobras, ele não pode se arrebentar. O que me mostra o seguinte: o que a palavra revela nesta passagem é que sempre que nós considerarmos que o reino de Deus opera nessa manifestação triuna, nós não vamos ser reféns de nenhuma pressão que consiga arrebentar a nossa estrutura interna. Agora, eu quero levar você a uma passagem que você conhece muito bem, mas eu tenho certeza que você não leu ela desde essa perspectiva tridimensional. Abra, por favor, no Salmos 23, o salmo mais bem decorado pela maioria das pessoas que professam uma fé cristã, porém, um dos salmos que tem ficado na superfície da sua revelação e interpretação. Salmos 23, no verso 5. E abra seu espírito, porque a palavra de hoje realmente vem como uma palavra para desatar seus próximos 6 meses.
Diz: preparas-me uma mesa, diga comigo mesa, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça, diga cabeça, com óleo. O meu cálice, diga cálice, transborda. Aqui nós vemos 3 elementos. Quais são eles? Uma mesa, uma cabeça e que mais? E um cálice. Diga comigo: uma mesa, uma cabeça e um cálice. Agora, cordão de 3 dobras não se arrebenta. Quando a palavra está trazendo a revelação através do salmista, do Senhor como nosso pastor, ele fala de um cordão de 3 dobras que não pode se arrebentar. Quais são essas 3 dobras que aparecem nesta passagem? Uma mesa, uma cabeça e um cálice. Esses 3 elementos, quando estão juntos, eles configuram uma vitória sem precedentes. Então, nestes próximos 6 meses, você vai ver Deus preparando uma mesa, você vai ver Deus ungindo a sua cabeça e você vai ver o seu cálice transbordando. Nem todo mundo entendeu, mas eu vou repetir mais uma vez para te dar uma outra opção. Nos próximos 6 meses você vai ver Deus preparando uma mesa, você vai ver Deus ungindo a sua cabeça e você vai ver o seu cálice transbordando. Agora, não existe o transbordar sem primeiro ser ungido na cabeça. Não existe a unção na cabeça sem primeiro estar pronta a mesa. E hoje o Senhor vai iniciar a preparar uma mesa para você. Agora, o que chama a minha atenção é que a mesa que Ele prepara é na presença de um tipo de convidados muito especiais. Quem são esses convidados? Os nossos inimigos. Tem pessoas que acreditam que no cristianismo você não pode ter inimigos, o qual é uma falsidade. Todos nós vamos ter inimigos, todos nós vamos ter pessoas que nos resistam. Embora a nossa luta não é contra carne e sangue, contra seres humanos, senão contra principados, potestades, governadores, hostes de maldade nas regiões celestes. Eles usam pessoas e essas pessoas vão ser inimigos. Jesus não conseguiu agradar todos. Jesus amava todas as pessoas, mas Ele não confiava em todas as pessoas. Hoje vivemos num cristianismo falso, um cristianismo que apregoa uma paz utópica, na qual você não pode ter inimigos. Saiba de algo: na medida que você crescer, os inimigos vão aparecer. E os inimigos, a palavra inimigo, nada mais é do que uma palavra no grego adversário, alguém que resiste você. Quantos de vocês já se depararam com pessoas que resistem você? Então você tem inimigos. Jesus nunca negou que nós teríamos inimigos. Jesus não apregou o que hoje muita gente apregou: você não pode ter inimigos, irmão, porque você é crente. Mentira. Jesus disse que nós teríamos inimigos, mas Ele disse: orai pelos seus inimigos. Ele não negou que teríamos inimigos. Ele diz: orem por eles, porque você vai sempre encontrar os seus inimigos. Mas esses inimigos são os convidados que o Senhor vai juntar quando Ele preparar uma mesa para poder liberar na tua vida algo que você não tinha experimentado até então. Cada vez que você sente que os inimigos estão aparecendo, você tem que ficar atento, porque não é coincidência. Quando os inimigos aparecem, quando eles têm a ousadia de dar a cara, é porque o Senhor está preparando uma mesa para você e Ele permitiu que esse tipo de convidados viesse para participar da mesa, porque o que Ele vai fazer na sua vida vai ser tão grande que Ele quer que até teus inimigos olhem o que Ele vai fazer por você. Eu quero iniciar profetizando hoje que nos próximos 6 meses você vai ver os seus inimigos ficarem assombrados do que Deus vai fazer com você. Quando os inimigos aparecem, você tem que ficar celebrando, porque não é um sinal de que as coisas estão indo mal, sino que é um sinal de que Deus está preparando uma mesa. Deus está preparando um banquete para fazer você, vou repetir, para fazer você um troféu de exibição para seus inimigos. Todos os teus inimigos vão fazer o que Deus vai
Todos os teus inimigos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus prepara uma mesa primeiro. Antes dele te ungir, ele prepara a mesa. Um cordão de 3 dobras não se rompe. Não tente puxar a unção, não tente puxar o cálice sem primeiro entender a mesa. Primeiro vem a mesa. Deus prepara uma mesa. O salmista entende e diz: o Senhor está preparando uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, o Senhor quer que os meus inimigos se revelem na mesa. O Senhor quer que os meus inimigos vejam o que o Senhor vai fazer na minha vida. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande nos próximos 6 meses que não vai ter como os teus inimigos não contemplarem o que Deus vai fazer com você. Tem alguém aqui recebendo essa palavra? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está preparando uma mesa. Não fique assustado se os inimigos começam a aparecer. Por quê? Porque Deus está preparando a mesa para poder mostrar para eles o que Ele vai fazer por você, o que Ele vai fazer com você e o que Ele vai fazer através de você. Diga comigo: uma mesa. Diga comigo: uma cabeça. Diga comigo: um cálice. A mesa, ela vem em primeiro lugar. Essa é a progressão. Primeiro uma mesa. E Deus convida os inimigos para se assentarem na mesa. Foi numa mesa que Jesus foi traído. Para muitos foi um episódio muito triste, porque Judas traiu Jesus onde? Na mesa. O que eles não entendem é que o Pai estava preparando essa mesa para gerar a maior vitória da história e que todos contemplariam o que o Senhor iria fazer a partir desse dia. Judas nada mais foi o convidado de honra de Deus para demonstrar que ele estava preparando uma mesa para seu filho ser exibido como um troféu, para seu filho triunfar publicamente perante os principados, as potestades, os governadores, as hostes de maldade das trevas nas regiões celestes. Sempre que você vê uma mesa, você deve entender que Jesus, Ele teve que passar por essa mesa para depois ser ungido e para depois o seu cálice transbordar. Primeiro vem a mesa, depois vem a unção, depois vem o transbordar, ou depois vem o rompimento. Primeiro vem a mesa, depois vem a unção e depois vem o rompimento. Nós estamos numa série de 7 semanas de rompendo os limites. Você quer romper os limites? Primeiro tem que entender que há uma mesa que precisa ser preparada. E eu tenho boas notícias para vocês. A mesa já está sendo preparada. Deus já está convidando os seus inimigos, porque Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, dos nossos angustiadores, para poder exibir vitórias que não seriam possíveis sem a presença deles. Quando os inimigos assomam, é porque Deus está preparando a mesa para você. E nos próximos 6 meses desse ano, você vai ver Deus fazer o que Ele nunca fez por você. Tem alguém aqui recebendo? Diz: nos próximos 6 meses desse ano você vai ver Deus fazer por você o que Ele nunca fez. Sabe por quê? Porque os inimigos já estão ocupando os seus lugares. Sabe por que isso vai acontecer? Porque há uma mesa sendo preparada. E eu vim hoje para te anunciar que essa mesa nada mais é do que o primeiro estágio do que Deus vai fazer com você. Deus vai te ungir e você vai experimentar um transbordar. Você vai experimentar um rompimento na sua vida. Tem alguém aqui recebendo isso? Deus prepara uma mesa, Ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice se rompe, explode, transborda. O transbordar é precedido da unção. A unção é precedida da mesa. Foi numa mesa que Jesus foi traído. A mesa também representa as múltiplas opções que nós temos.
O que isso significa? Que mesmo o inimigo fechando uma opção para você, você vai ter múltiplas opções diferentes da parte de Deus. Os homens fecham as portas, Deus abre os caminhos. Se uma porta fechou para você, saiba que Deus está abrindo um caminho e que você está prestes a entrar por esse caminho, porque quando Deus prepara a mesa, Ele convoca os teus inimigos para que eles vejam que a opção que eles fecharam para você, Deus fez com que, por uma opção que eles fecharam, apareçam 7 abertas para você. E eu quero profetizar isso. Por cada porta que o inimigo fechou, Deus vai abrir 7 portas para você. Cada porta que o inimigo apareceu e fechou, Deus vai abrir 7 portas diferentes para você. Então, não fique focado em apenas uma opção, porque Deus tem uma variedade de opções para você. Deus tem uma mesa, é na mesa onde você avalia as opções. Quando você se assenta numa mesa de negócios, você vai avaliar as propostas. Quando você está negociando, você tem múltiplas opções para poder ver qual delas é a que melhor se alinha ao que você pretende fazer. Então, quando Deus chama teus inimigos, os teus inimigos para se assentarem na mesa, é porque Ele está preparando outras opções para você. Eles vão pensar que fecharam as portas para você, mas Deus já tem outras opções para você. Nos próximos 6 meses desse ano, você vai viver múltiplas opções por cada porta que foi fechada no passado. Eu disse, nos próximos 6 meses do ano, você vai viver múltiplas opções por cada opção que foi fechada no passado, porque Deus está preparando uma mesa cheia de opções. Deus está preparando um banquete de oportunidades para você. Deus está estabelecendo diferentes portas para você entrar por elas. O que ficou fechado não vai ser o ponto final. Deus está abrindo outras oportunidades para você, porque Ele está preparando uma mesa, porque Ele se prepara a ungir a tua cabeça, para que teu cálice venha a transbordar. Eu vim nesta manhã para profetizar sobre a sua vida, que nos próximos meses desse ano, você vai ter uma mesa de oportunidades, você vai ter uma mesa de possibilidades, você vai ter uma mesa de portas abertas para você atravessar. Se uma porta se fechou, não fique lamentando, porque Deus tem outras portas maiores, outras oportunidades melhores para você. Os próximos 6 meses do ano, você tem que se lembrar que Deus está preparando uma mesa, porque Ele quer ungir a tua cabeça para te levar a um transbordar, para te levar a um rompimento sem precedentes. Eu disse, Deus está preparando a mesa para te entregar oportunidades que você não tinha. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está preparando uma mesa de oportunidades. Diga, a mesa de Deus é farta. A mesa de Deus é farta. Você vai ter tantas opções, uma melhor do que a outra, nos próximos 6 meses, que você vai dizer, meu Deus, qualquer uma que eu pegar é boa, escolha a melhor, porque Deus está preparando uma mesa farta de oportunidades. Escolha a melhor, porque Deus está preparando uma mesa cheia de portas abertas para você nos próximos 6 meses. Os próximos 6 meses da sua história serão os melhores da sua vida. Eu disse, os próximos 6 meses da sua história serão os melhores da sua vida. Tem alguém aqui acreditando nisso? Por favor, reaja segundo o que você acredita. Diga, Deus está preparando uma mesa para mim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus está preparando um banquete para mim. E a mesa de Deus, ela é farta. Judas pensou que estava fechando uma opção para Jesus. O que ele não sabia é que o pai estava preparando uma mesa cheia de oportunidades para seu filho. Judas estava fechando um ciclo para Jesus. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Mas quando essa porta se fechou, abriram outras portas, que são todas as nações da terra. Por cada porta que o inimigo fechar, Deus vai abrir múltiplas opções para você, porque Ele está preparando uma mesa para mostrar que Ele é quem
te escolheu. Agora, vamos ver nas Escrituras algumas passagens para você entender. Provavelmente hoje eu não consiga chegar em todos os elementos, nesses 3 elementos. Eu vou tentar, mas se não conseguirmos, vamos continuar nas próximas semanas. Mais importante do que conseguir finalizar um esboço que eu não tenho, é liberar a palavra profética que eu sim tenho. Então, abra por favor 1 Reis, no capítulo 17, no verso 8. Se você já achou, fale bem forte, amém. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Na mesa você encontra o quê? Na mesa você encontra o quê? Ok. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei dos cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faça o que disseste, mas primeiro faça dele para mim um bolo pequeno e trazemos aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ele e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aqui você vê os componentes que nós já falamos: uma mesa, a unção e um transbordar. Os 3 componentes. Você vê que Deus estava preparando uma mesa para Elias. Agora presta atenção: Elias estava mudando de fase. Uma porta tinha fechado para ele, uma porta de provisão tinha se fechado para ele. Deus disse: agora você vai procurar uma viúva numa outra geografia, porque eu estou preparando uma mesa para você. Quando o inimigo pensou que Elias tinha ficado sem nenhum tipo de provisão, é quando Deus estava preparando uma mesa para Elias poder ser alimentado como não tinha acontecido antes. Quando você pensa que o fim, Deus está apenas começando um novo capítulo da tua história. Quando você pensa que as coisas estão acabando, é quando Deus está apenas começando. Quando você pensa que não há mais saída, porque a única porta que você tinha se fechou, é porque Deus está preparando uma mesa com múltiplas opções para você, com múltiplas oportunidades para você. Deus disse: Elias, a porta fechou, agora você vai para outro lugar e você vai procurar uma viúva, porque eu já dei uma instrução para a viúva te alimentar, para ela te dar comida. Para a viúva alimentar Elias era necessário ter uma mesa para preparar a comida. Porém, veja o que acontece quando ele chega. Ele encontra uma mulher viúva onde? Na porta. Porque é na porta onde acontece o rompimento. É na porta onde os anciãos da cidade se assentavam para governar. É nas portas onde você rompe os limites. Deus estava levando Elias para romper os limites dele. Deus está te direcionando para que teus limites sejam rompidos.
Deus está te levando na posição certa para você experimentar um rompimento sem precedentes. Eu disse, Deus está te levando na posição certa. Talvez não pareça dessa maneira. Não parecia que era o melhor para Elias. Parecia que Elias tinha ficado sem nenhuma opção. Mas Deus disse, Elias, você não ficou sem opção. Eu estou preparando uma mesa para te entregar múltiplas opções. Eu estou preparando uma mesa, Elias, para poder liberar o óleo. Eu estou preparando uma mesa, Elias, para poder fazer transbordar o teu cálice. Elias foi direcionado para as portas, porque aí aconteceria um rompimento na vida dele. Mas não apenas na vida dele, senão na vida de uma viúva. E é interessante que essa viúva é o protótipo da cidade onde Elias estava acessando. A viúva estava nas portas, porque quem se assentava nas portas governava sobre a cidade. Elias foi direcionado até a viúva para poder desatar toda uma cidade. Com o desatar da viúva, viria o desatar de toda uma cidade. Deus está te levando nas portas para que você entenda algo. O que Deus vai fazer através de você não apenas vai ser para um indivíduo, senão que vai ser para geografias inteiras. Deus está te levando para romper os teus limites. Isso implica que você vai passar apenas de abençoar uma pessoa para poder abençoar toda uma cidade. A mulher era a mulher cidade, estava sentada nas portas, governava na cidade, era o protótipo. Deus disse, Elias, eu quero desatar esse protótipo, eu quero desatar essa cidade. Mas antes de desatar a cidade, eu preciso desatar você. Antes de desatar a cidade, eu preciso romper os teus limites. Você estava numa fase na qual você tinha uma provisão certa. Agora eu vou te mudar de fase, e você vai ver um rompimento. Você vai ver que os seus limites são despedaçados. Elias, estou te levando na porta para você ser desatado, mas também para desatar toda uma cidade. Eu quero te anunciar algo. Deus está te levando à posição certa para você ser desatado, mas para você desatar outras pessoas e outras geografias. Você chegou até esse ponto, não para você voltar para trás. Não tem volta para trás. Não tem como você voltar. O caminho já foi percorrido. Agora você deve entender que você está nas portas, e é aí onde teus limites vão ser despedaçados, mas é aí também onde os limites de outras pessoas serão totalmente quebrados. Agora veja o que acontece. Ele chega na porta, e a mulher estava apanhando lenha, e ele chama a mulher e disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. É interessante. Elias chega na cidade, a mulher está na cidade. A mulher é o protótipo daquela cidade. Ela reflete o protótipo da cidade. A mulher estava apanhando lenha, e Elias disse, eu quero que você traga água para mim. Eu quero que você me dê água de beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Presta atenção, dois elementos que Elias pediu, água e pão. Dois elementos que fariam parte do desatar do que Deus faria naquela cidade, água e pão. Lembre-se de algo fundamental. Elias tinha profetizado que os céus se fechariam e que não choveria, então não havia água. Elias pediu o que era escasso. Não havia água. Estavam num tempo de seca. Pela palavra do profeta, os céus estavam fechados sobre aquela cidade. E o primeiro que Elias pede é, me dá água. Mas não apenas me dá água, eu quero que você me dê também pão. Eu quero que você me dê o elemento que é mais escasso. E eu quero que você me dê o último que você tem. E veja o que a mulher responde. Porém ela respondeu, tão certo como viu o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Diga comigo, farinha e azeite. Não havia o pão. Havia que? Farinha e havia azeite. Mas que foi o que Elias pediu? Ele não pediu farinha, ele não pediu azeite. Ele pediu pão.
Ele pediu água que não havia, estava num tempo de escassez e de seca. E ele pede um pão. Agora, a mulher disse: eu não tenho nada cozido. Em outras palavras, ainda não cheguei a completar o processo. Só tenho os ingredientes para o pão. Só tenho os ingredientes para o milagre. Não tenho o milagre, mas eu tenho os ingredientes para o milagre. Eu não tenho nada preparado, o milagre ainda não está manifestado, mas eu tenho os ingredientes do milagre. E veja o que Elias fala para ela: há somente um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Presta atenção nessas palavras. Aqui há um inimigo presente, um inimigo que está sendo convocado para a mesa. Qual era esse inimigo? Esse inimigo era a fome. Era um tempo de seca, não havia água. Era um tempo de fome. Deus está convocando os 2 inimigos para se assentarem na mesa da viúva, na mesa de Elias, para provocar um desatar tão sobrenatural que duraria por 2 anos e meio. O que Deus vai fazer na tua vida não é algo que vai te beneficiar apenas amanhã. O que Deus se prepara a fazer na tua vida é algo que vai durar pelo menos 2 anos e meio. Eu vim nesta manhã para profetizar sobre a tua vida que o que você está prestes a experimentar não é uma bênção de um dia, é algo que vai durar 2 anos e meio. Deus convocou 2 inimigos para se assentarem na mesa. Ele diz: Elias, eu estou convocando a fome, eu estou convocando a seca para se assentarem na mesa, porque nessa mesa que eu estou preparando uma provisão para 2 anos e meio. Esta mulher vai viver uma provisão de 2 anos e meio, se ela for capaz de obedecer a palavra profética. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você não gostaria de experimentar uma provisão de 2 anos e meio? Sem fazer nada. Ei, sem fazer nada. Tudo que você tem que fazer é obedecer. Tudo que você tem que fazer é obedecer. Deus está preparando uma mesa no cenário espiritual. A cidade está passando por uma fome, por uma seca. Parece com a situação do Brasil. Fome, seca, recessão, crise. Não há emprego. Mais de 30 milhões desempregados. O dinheiro se tornou escasso. E Deus continua pedindo o que é escasso. Deus diz: ei, Elias, fale para ela que eu quero o que é escasso, o que é mais precioso para ela: água. E eu quero que você peça para ela também pão, porque eu estou chamando esses 2 inimigos, a fome e a seca, para se assentarem na mesa, que eu estou preparando não apenas para você, Elias, senão para toda uma cidade. A partir do que eu vou fazer com você, Elias, a cidade toda vai se beneficiar. Ei, 2 anos e meio de provisão, 2 anos e meio por causa de um rompimento. Você vê os elementos, você vê a mesa sendo preparada. Toda mesa tem ingredientes. Quais eram os ingredientes? Farinha e azeite. Ele prepara uma mesa, ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Você vê que Deus chama a fome, Deus chama a seca para se assentarem na mesa que ele estava preparando para Elias, para aquela viúva viver um rompimento sem precedentes. Eu quero te anunciar algo. Deus está convocando os teus inimigos para que eles vejam que você vai ter um rompimento sem precedentes, algo que você nunca antes experimentou, algo que você sequer imaginou. Se você está sentindo que há fome, que há seca, é porque esses inimigos estão prestes a se assentar na mesa que o Senhor está preparando para desatar o sobrenatural na tua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: abra seu espírito.
porque isso não tem lógica. Não tente entender aqui, porque não vai conseguir. Abra seu espírito. Você é um ser espiritual. Eu não estou ministrando uma palavra aqui, eu estou ministrando uma palavra aqui. Porque o que entra aqui você esquece, mas o que vem no teu espírito permanece. Eu não vim a te pregar um esboço. Eu vim aqui ativar o teu espírito para os próximos 6 meses. Deus está preparando uma mesa. Deus disse: Elias, eu vou preparar uma mesa para você, mas também para toda uma cidade. Eu vou preparar uma mesa onde eu vou fazer assentar a fome, onde eu vou fazer assentar a sede que essa cidade está passando. Mas é necessário que a mulher da cidade, o protótipo da cidade, entenda e faça a leitura certa do poder da obediência para provocar um rompimento. Ele disse: pede para a mulher o que ela de fato tem guardado. Água. Água era um elemento escasso, era o mais valioso que toda a cidade queria. Mas não apenas água. Ele disse: eu também quero que você peça pão. E a mulher disse: eu não tenho pão. Mas mesmo se eu tivesse, primeiro comeria eu. Elias disse: se você comesse esse pão, você morreria agora. E ela diz: nós vamos comer o pão e vamos morrer. Ela sabia que esse pão que ela cozinhasse só duraria um dia. Mas a mesa que Deus estava preparando não era de um pão que ia durar um dia, era de um pão que ia durar 2 anos e meio. Ei, Elias disse: os céus vão se fechar. Não choveu. Passaram-se 3 anos até que ele disse: agora os céus vão se abrir, e choveu. 3 anos. E no meio disso, Deus disse: Elias, vai na viúva e você vai pedir para ela a água que não tem e o pão que ela ainda não preparou. Porque se ela comer desse pão, ela vai morrer, e ela sabe disso. Ela disse para Elias: eu só tenho farinha, eu só tenho azeite. Eu vou cozinhar um bolo para mim, para meu filho, vamos comer e vamos morrer. Elias disse: não, você não vai morrer. Você vai romper os seus limites hoje, porque você vai ver o poder de uma obediência. O que era para durar um dia, no natural, por causa da unção sobrenatural, vai transbordar 2 anos e meio. Porque Ele prepara uma mesa, mas Ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. O Senhor estava preparando uma mesa. O Senhor estava prestes a liberar uma unção através da vida de Elias, que causaria que o que era para durar apenas um dia durasse 2 anos e meio. Por quê? Porque o cálice ia transbordar. Eu vim aqui para te anunciar que nos próximos 6 meses desse ano, Deus vai preparar uma mesa, Deus vai liberar uma nova unção, e você vai viver um transbordar. Você não está acreditando? Eu disse: nos próximos 6 meses desse ano, Deus vai preparar uma mesa, Deus vai liberar uma nova unção, e você vai viver um rompimento, você vai viver um transbordar sobrenatural. E só quem estiver acreditando, por favor, reaja segundo o que você estiver acreditando. Ei, uma mesa, uma unção e o transbordar é tudo o que você precisa. Mais nada. A mulher disse: Elias, vou preparar um bolo para mim e para meu filho, e nós vamos morrer. Ela sabia que a provisão dela duraria apenas um dia. Elias disse: não, você vai fazer algo. Eu vou te ensinar algo, mulher. Eu vou te ensinar que quando a colheita que você tem não é suficiente, você deve fazer da sua colheita a sua semente. Vou repetir. Quando a colheita que você tem não é a suficiente, você tem que fazer dela a sua semente. Porque essa semente vai liberar o que você não teria no natural.
A mulher disse: vamos comer e vamos morrer. Elias disse: não, você vai fazer algo, você vai me dar primeiro. Diga primeiro. Diga primeiro. Deus nunca vai fazer um milagre na sua vida sem primeiro te pedir algo. Porque Ele precisa da tua obediência para acreditar, para confiar que Ele é capaz de fazer por você o que você não poderia fazer com o que você tem. O problema é que nós não confiamos em Deus. Você confia mais na sua poupança, que te dá menos de 1% de rendimento, mas não é capaz de confiar em aquele que pode te dar uma provisão por mais de 2 anos e meio. Deus prepara a mesa. Deus disse: vai na viúva Elias, porque eu estou preparando a mesa. Mas Elias, eu chamei a fome, eu chamei a sede desta cidade, porque eu vou demonstrar o poder da obediência num transbordar de 2 anos e meio. A mulher obedeceu. E que foi o que ela fez? Vamos ler. Elias lhe disse, verso 13: não temas, vai e faze o que dizeste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 2 anos e meio depois, foi ele e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, a sua casa, muitos dias. Presta atenção. Quanto é que duraria a mulher e o filho dela se tivesse feito o que ela disse para o profeta? 1 dia. A palavra do Senhor fez com que essa mulher não comesse 1 dia, senão que comesse quantos dias? Quantos dias são esses? 1000 dias. 1000 dias. Sabe por quê? Porque o que é 1 nas mãos de Deus pode se transformar em 1000. Você não entendeu? Eu já disse, eu não estou pregando aqui ao teu intelecto, eu estou ativando o teu espírito. 1 nas mãos de Deus pode se transformar em 1000. 1 nas tuas mãos é 1. Acabou. 1 nas mãos do banco é 1. 1 nas mãos de Deus é 1000. Elias disse: me dá primeiro, eu quero que você sacrifique primeiro, porque cada vez que Deus prepara uma mesa, Ele vai testar a tua obediência. É no caminho da tua obediência que os milagres acontecem. Deus estava testando a obediência da viúva. Elias disse: pode trazer aqui. Deus já preparou a mesa, os inimigos já estão assentados, a fome e a sede. Agora Deus vai liberar uma unção sobre a minha cabeça. Por causa da unção que vai ser liberada, algo vai acontecer com você, viúva. Por causa da unção que flui na minha vida, algo vai acontecer com a tua provisão. Você vai ter provisão não apenas para 1 dia, você vai ter provisão para 1000 dias. Você não vai ter uma provisão que acabe amanhã, você vai ter uma provisão que dure por 1000 dias. E enquanto toda a nação estiver em fome, todos estiverem passando pela seca, você vai ter provisão sobrenatural. Eu quero te anunciar algo. Eu não sei quanto tempo vai durar essa crise do Brasil, mas eu sei que mesmo na crise para os outros, você vai ter provisão sobrenatural. Eu disse, mesmo na crise para os outros, você vai viver de uma provisão sobrenatural. Ei, o que é 1 nas tuas mãos
se transforma em 1000 nas mãos de Deus. Uma mesa, uma unção e um transbordar. Uma mesa, uma unção e um transbordar. Uma mesa, a fome e a sede. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Uma unção, o profeta diz, por causa da minha unção, da unção que Deus derramou na minha vida, algo vai acontecer com você. Você vai experimentar um rompimento. Eu vim para te anunciar algo. Nesta manhã, eu sou Elias e você é a viúva. Nesta manhã, presta atenção. Eu sou Elias e você é a viúva. Deus quer me desatar, mas quer te desatar. Porque a prova era para os dois. A prova era para ver se Elias confiava em que o poder da unção poderia desatar essa viúva. E a prova para a viúva era: você será capaz de obedecer por causa da unção? Diga para a pessoa que está do seu lado: o que é 1 nas tuas mãos é 1000 nas mãos de Deus. Tem alguém aqui acreditando nisso? O que ia durar um dia e eles iam morrer, eles não morreram e comeram durante quanto tempo? 1000 dias. 1000 dias que o azeite e a farinha não acabaram. Eu quero profetizar que a tua provisão não vai acabar. Não vai acabar. Eu disse, a tua provisão não vai acabar. Se você entregar o que você tem, você vai ver 1000 dias de favor inusuais na sua vida, porque há uma unção, é uma nova unção que está prestes a te alcançar, é uma nova unção que está prestes a te tocar, é uma nova unção que está prestes a te ativar, é uma nova unção que está prestes a te desatar, é uma nova unção que está prestes a fazer com que você quebre os seus limites. Este é um dia de rompimento na tua vida, porque a mesa está preparada, a unção está sendo liberada e você vai ver o seu cálice transbordando. A mesa estava preparada para a viúva e para toda aquela cidade, mas também para Elias. A unção começou a fluir na hora que Elias abriu a sua boca, e por causa dessa unção aconteceu um transbordar sem precedentes. Eu vim aqui para te dizer algo: há uma nova unção fluindo nesta casa. Eu disse, há uma nova unção fluindo nesta casa. Há uma nova unção fluindo nesta casa que vai provocar um transbordar nas tuas finanças nos próximos dias. Você está prestes a experimentar um rompimento na área das suas finanças. Não importa se a fome te ameaçou, não importa se a seca te ameaçou, não importa se a dívida disse que você não conseguiria. Eu vim aqui hoje para te dizer algo: há uma nova unção fluindo para desatar as tuas finanças, para desatar a tua vida nos próximos 1000 dias. Porque o que você tem hoje apenas alcança para hoje, mas o que Deus quer te dar é algo que vai durar 1000 dias. Hoje inicia um novo tempo para todos aqueles que estejam dispostos a obedecer. Eu sei que há uma nova unção fluindo nesta casa. Eu sei que há uma nova unção fluindo nesta casa. Quando os inimigos assomam, é porque a mesa está preparada para que uma nova unção flua, para que teu cálice venha a transbordar. Quando os inimigos assomam, é porque a mesa está preparada para que uma unção seja liberada, para que o cálice venha a transbordar. Durante todos esses dias, a apóstola Débora e eu perguntamos: por que está acontecendo isso? Por que há tanto inimigo assomando? E ontem o Senhor me deu a palavra, disse: os inimigos estão assomando porque eu convidei eles. Eu estou preparando uma mesa para liberar uma nova unção, para que teu cálice venha a transbordar. Eu quero te anunciar algo: há uma nova unção fluindo. É algo que nós não tínhamos experimentado antes. É uma unção capaz de provocar uma provisão a longo prazo.
Hoje as pessoas andam na procura de uma estabilidade financeira, de uma independência financeira, de uma liberdade financeira. Eu quero te falar algo. Quando você é capaz de obedecer a palavra do Senhor, isso não dura um dia, dura anos. Durou 2 anos e meio, até que os céus se abriram e choveu novamente na terra. Elias disse: assim diz o Senhor. Eu gosto tanto de ler na Bíblia quando aparece essa palavra. Assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não faltará, até que o dia em que o Senhor... a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Até quando? Até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 2 anos e meio depois. Já imaginou? Todos passaram por uma crise, menos a viúva e os amigos da viúva. Porque diz aqui: foi ele e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Sabe por quê? Aqui há um princípio, que se você entendesse esse princípio, você se pouparia de tantos momentos difíceis. Abra por favor Provérbios 3, no verso 9. Elias disse: eu preciso que você me entregue as primícias. Me dá a mim primeiro. Me dá a mim primeiro, foi o que ele disse. Provérbios 3, no verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherá fartamente os teus celeiros, e transbordará de vinho os teus lagares. Se a mulher cozinhava para ele e para o filho, os dois morriam no outro dia. Deus disse: eu quero as primícias. Deus sempre vai testar se Ele é primeiro na tua vida. Vou repetir: Deus sempre vai testar se Ele é primeiro na tua vida. Ele disse: oh Elias, diga para a mulher que eu preciso das primícias dela. Porque quem honra o Senhor com os seus bens e com as suas primícias se encherá. Isso é transbordar. Lembre-se dos 3 elementos: uma mesa, uma cabeça e um cálice transbordando. Uma mesa para chamar os teus inimigos e para te apresentar opções. A tua cabeça para receber uma nova unção. E por causa dessa nova unção que vai jorrar, teu cálice vai transbordar. O Senhor diz: honre o Senhor em primeiro lugar. Primícias é você falar para Ele: você é primeiro. Não é o banco, não são as minhas contas. Você é primeiro na minha vida. As primícias demonstram quem é primeiro na tua vida. E é triste, mas as pessoas demoram em entender isso. Sabe por quê? Por uma razão: porque confiam mais no que elas podem fazer, ao invés de confiar no que Deus pode fazer. Se a viúva comia, morria no outro dia. Quando a viúva entregou as suas primícias, a provisão foi por 1000 dias, mais de 1000 dias. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você quer uma provisão por um dia? Ou você quer uma provisão por 1000 dias? Tem alguém aqui que quer a provisão por 1000 dias? Diga eu. Tem alguém aqui que quer a provisão por 1000 dias? Diga eu. Que o que você tem que fazer? O que a viúva fez. Que foi o que a viúva fez? O que Provérbios diz? Ela honrou com tudo que ela tinha. Não tinha água. Senhoras e senhores, não havia água. Os céus estavam fechados. Tem pessoas que acreditam que no futuro as guerras vão acontecer por causa da água. Eu acredito que não, porque já os judeus descobriram como transformar a água do mar em água potável. Então não vai ter guerra.
Mas a água é um elemento vital, era o mais precioso. Tira a água da sua vida e você não demora alguns dias sem morrer. Quando o profeta disse: eu quero água, ele estava pedindo algo que a viúva tinha em escassez. Sabe por quê? Porque Deus queria provar se ela era capaz de entregar o que ela tinha naquele momento. E ele disse também: eu quero um pão. Ela diz: não tem, só tenho farinha e azeite. Mas se eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho, e nós vamos morrer amanhã. Elias disse: não, você vai me dar as primícias. Você vai fazer o bolo sim, mas eu vou comer em primeiro lugar. E depois de eu comer, você vai ver como a unção que se derrama vai provocar um transbordar, que você vai ter uma provisão, não vai faltar, farinha não vai escassear, o azeite até daqui a 2 anos e meio. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Você confia em Deus? Certeza. Você confia em Deus? Ontem eu estava falando com a Sandra. Cadê a Sandra? Vem cá, Sandrinha. Enquanto ela sobe, eu quero que... Sobe, por favor. Eu quero que você preste atenção. Ontem ela me disse: eu estou vivendo algo sobrenatural. Mas sabe por que ela está vivendo isso sobrenatural? Porque ela decidiu, presta atenção, ela decidiu, já tem? Pode vir, Sandrinha. Ela decidiu sacrificar quando não era lógico sacrificar. Conta para a gente o que aconteceu. Shalom, pessoal. Bom, eu tenho ouvido as palavras aqui do nosso Pai e eu participei dos desafios dos dois últimos desafios dos R$1.000. Não porque eu tinha sobrando, porque antes a minha lógica era sempre: olha, eu tenho X, mas eu tenho Y para pagar com esse X, então Deus entende que eu não posso porque eu não tenho. Então eu decidi fazer diferente. Eu falei: olha, é para essas responsabilidades, mas eu vou ofertar. E eu fiz. E desde que eu decidi obedecer, eu tenho vivido o que eu não vivi esses anos todos. O que eu pedi para Deus de desafio esse ano, que eu queria receber, na minha atuação como psicóloga, eu atingi. Presta atenção, só um pouquinho. Ela estabeleceu o que ela queria ganhar na sua atuação profissional como psicóloga. X valor. Não vou falar porque ela me confidenciou isso. X. Você nunca tinha ganhado esse X até então? Não. E depois que você decidiu sacrificar e entregar, o que aconteceu? Eu fiz o somatório nesse mês agora para poder entregar ao Senhor. Aí eu vi, ultrapassou o valor. Ultrapassou significa o quê? Significa o quê? Significa o quê? Agora, pessoal, não é fácil sacrificar. Foi fácil para você? Não, realmente nós não podemos nos deixar levar pela lógica humana. É fechar os olhos e obedecer. Confiar. E Deus proveu. Eu não deixei de pagar minhas contas. Quem me devia, um cliente chegou e pagou. Deus encaminhou. Somente essa semana 5 novas pessoas me procuraram. Aleluia. Fechando para eu Meu atender. Deus. Aleluia. Glórias a Deus por isso. E eu fechei também um contrato, porque além da minha formação como psicóloga, eu fiz, graças ao nosso querido papi aqui, coach. Então eu também fechei um contrato como coach, o primeiro.
Dá um aplauso forte ao Senhor. Ah, Obrigado. E eu decidi que o valor que vai entrar, como é o meu primeiro, e não somente por ser o primeiro, mas eu decidi que 100% do valor que vai entrar será a minha primícia. Eu vou entregar tudo para o Senhor, que é dele. Aleluia. Obrigado, Sandrinha. Eu que agradeço. Obrigada, Pai. Quiser mudar. Obrigado. Pessoal, sabe por que eu acredito que isso pode acontecer? Por uma única razão. Deus não é homem. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando você aplica o princípio, você vive as recompensas disso. Tem mais pessoas com certeza que experimentaram rompimentos. A Edna recebeu um apartamento que era para receber só meses depois que a da Edna. Só meses depois. Algo que antecipou. Não é fácil sacrificar. E é menos fácil quando a farinha e o azeite é tudo que você tem. Mas é isso que Deus precisa. Eu te falei, dezembro do ano passado, eu senti um teto financeiro nas nossas vidas. Da minha esposa, minha. Eu disse, amor, a gente precisa destravar isso. E a única maneira que eu conheço é através de um sacrifício. Nós viajamos nos Estados Unidos na época mais cara, Natal. Mas eu disse, não interessa. Nós vamos investir tudo que a gente tem a fim de levar uma oferta. A oferta da viúva. E recebermos uma unção para termos uma provisão. A mesa, a unção e o transbordar. Diga, mesa, a unção e o transbordar. E desde então, aconteceu um transbordar. Agora presta atenção. Eu disse para a Sandra ontem, disse para a Edna e para várias pessoas que me procuraram. Às vezes, nós sacrificamos uma vez e já queremos ver o resultado. É impossível você plantar e colher no mesmo dia. Não tem como. Há um processo. Você tem que regar a semente. Fora isso, você não pode parar de semear. Tem que continuar semeando. Disse para a Edna, disse para a Sandra e digo para todas as pessoas. Foi ótimo vocês terem sacrificado. Agora façam disso seu estilo de vida. Que não seja, eu dei uma oferta de R$1.000 uma vez e, puxa, R$1.000 é muito. Eu quero chegar no dia em que a sua mínima oferta seja R$1.000. De tanto que o Senhor vai fazer por você. Se R$1.000 na oferta te assusta, por que não te assusta na hora do pagamento? Ou te assusta quando você vê R$1.000 no seu pagamento? Você fala, ai meu Deus, é muito. Jesus amado. E por que na hora de ofertar é muito para você? Sabe por quê? Porque você não confia em Deus. De palavras é fácil. Eu só conheço uma maneira de desatar as finanças. E através das ofertas. Não conheço outra, biblicamente. O que o homem semear, o homem também vai ceifar. Quem semear pouco, vai colher pouco. Não são as minhas palavras. Eu disse, sabe por que eu acredito nesse tipo de milagres?
Porque Deus não é homem para mentir. Se Ele disse que é para semear, é porque Ele já tem a colheita preparada. Eu li o testemunho da Vanessa. Ela primiciou a primeira, foi consultoria, o primeiro contrato numa empresa, que hoje os nomes são tão difíceis, Coaching Company, primeiro contrato na empresa. Ela falou, eu vou fazer isso. Ela já fechou contratos por 5 vezes a mais. Sabe por quê? Porque Deus não é homem. Deus não é homem. Homem te promete uma coisa, faz outra. Deus disse, quem semear vai colher. Acabou. Acabou. Eu quero finalizar. Uma mesa, uma unção e um transbordar. Para a viúva receber a unção, ela teve que oferecer o que ela tinha. Não tinha água, teve que oferecer. A água era a oferta guardada que ela tinha. Tem muitos aí com ofertas guardadas debaixo do colchão. Colchão, para vocês, o colchão merece mais confiança do que Deus. Para muitos de vocês, sim. Tem guardados. A viúva tinha a aguinha dela guardada porque estava em seca. Deus disse, essa aguinha que eu quero. Que eu quero te mostrar algo. O que você tem nas tuas mãos acaba amanhã. O que eu vou te dar vai durar 1000 dias. Eu quero encerrar. Simplesmente te falando algo. Faça da sua vida, melhor, faça do seu estilo de vida, um estilo de vida de semear. E você vai ver que a farinha nunca vai faltar, o azeite não vai faltar, mesmo todos estando em crise, você vai ter a provisão. Erga suas mãos aí onde você está. Eu já ofertei uma vez. Querido, deveria ser sempre. O agricultor não semeia uma vez esperando colher sempre. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Você vai fazer uma renúncia hoje. Você vai renunciar ao espírito da miséria, ao espírito da pobreza. Sabe como que se manifesta esse espírito? Te fazendo pensar que você não vai ter mais. É isso que ele fala para você. Meu Deus, se eu dou agora isso, não vou ter. Amanhã meus filhos vão passar fome. Mentira. Se você não der, é que você vai passar tudo isso. Erga suas mãos. Eu vou fazer uma oração e depois eu quero que você renuncie. Porque esse é o espírito que trava a tua vida, que te limita, que te impede de você viver um transbordar. Aí onde você está, faça uma oração comigo. Em nome de Jesus, eu renuncio ao espírito de pobreza que me limita, que fecha as oportunidades e que me impede de viver na abundância que Deus tem para mim. Nesta hora, eu renuncio ao espírito de pobreza e aliança ao pacto que os meus ancestrais fizeram com Ele. Em nome de Jesus, nesta hora, eu digo que esse espírito não tem mais legalidade na minha vida.
não tem mais legalidade na minha linhagem. Em nome de Jesus, erga suas mãos. Pai, eu tomo autoridade nesta hora sobre o espírito de pobreza. O espírito de pobreza que limita tantas pessoas, tantos filhos teus, que os impede de semear, dizendo que eles não vão ter. Os impede porque eles sabem que se não semearem, realmente não vão ter. Por isso que nesta hora, Pai, eu exerço autoridade como líder espiritual nesta casa. Eu digo que esse espírito não tenha legalidade em nenhuma das vidas alinhadas conosco. Em nome de Jesus, e eu dou um comando nesta hora, eu digo que o espírito de pobreza, ele saia da tua vida e da tua linhagem e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Eu digo que o espírito de pobreza sai agora, eu quebro o jugo dele, e assim como Jesus disse para aquele menino: sai e nunca mais entres nele. Eu digo que o espírito de pobreza saia da tua vida agora e nunca mais volte. Eu quebro todo pacto ancestral com a pobreza. Eu remito toda iniquidade ancestral que deu legalidade à pobreza na tua vida agora, em nome de Jesus. E ao iniciar esse mês de julho, eu decreto nesta hora que os próximos 6 meses do ano, você vai ver a mesa preparada, você vai receber a unção para você transbordar, e a tua provisão não acabará, as oportunidades se multiplicarão, as portas estarão de contínuo abertas para você e não se fechará. É o que eu decreto em nome de Jesus. E só quem acredita, por favor, reaja nesta hora. Aleluia. Agora, eu creio que esse espírito foi embora da tua vida. Ei, não traga ele de volta com as suas palavras. Uma das coisas que esse espírito faz para voltar e usar as tuas palavras: ah, eu nunca tenho dinheiro. Ele diz: então vou entrar de novo e nunca vai ter. Não minta a respeito das suas finanças. Eu não sei porquê. Aliás, eu sei que é o espírito de pobreza. As pessoas mentem a respeito das suas finanças. Se ganham X, falam que ganham menos. Não minta, porque isso é uma legalidade para o espírito de pobreza. Ele diz: ah, então você ganha menos. Está falando para ele que ganha menos? Ok, você vai ganhar menos. Diga para a pessoa que está do seu lado: não traga de volta o espírito de pobreza pelas suas palavras, nem pelas suas ações. Que foi o que a viúva fez? Que foi o que a viúva fez? Que foi o que a viúva fez? Entregou. Entregou. A mesa estava preparada. A unção estava fluindo na vida de Elias. Ela precisava entregar para que essa unção viesse ativar ela para um tempo de provisão. Eu quero te desafiar hoje a você entregar, fazer uma oferta pelos próximos 6 meses. Hoje você vai determinar: mas esse princípio de mês eu não recebi, mas você vai tirar do guardado que você tem, que foi o que a viúva fez. Ah, no poupança eu não toco. Ah, o diabo vai tocar, pode ter certeza. Porque o que você não entrega é o que você perde. O que você entrega é o que Deus te dá, a mordomia sobre. O que você não entrega, a quem retém, e o que retém lhe é tirado, diz a palavra. E a quem entrega, e lhe é multiplicado. 1º dia de julho, 6 meses pela frente. Você quer algo diferente? Ou você quer continuar vivendo a mesma coisa? Só reclamando, só
culpando os outros, só transferindo a responsabilidade. Quero te desafiar a fazer uma oferta nesta hora. Agora, se você realmente não acredita nisso, não acreditou na palavra, não acredita em tudo que você ouviu, não faça. Não é obrigado. Se você não crê, não faça. Você não é obrigado. Mas depois não reclame. Porque você não tem provisão. Quando Deus te deu a oportunidade, assim como deu para a viúva, de derramar uma unção que ia fazer o seu cálice transbordar. Sabe por que o cálice transborda? Porque a unção é tanta que teu cálice começa a jorrar. E toda pessoa que você chega perto começa a receber essa unção. Eu sei a unção que Deus quer derramar sobre a tua vida, mas eu sei que não vai acontecer se você não for capaz de entregar nesta manhã. Então tome a sua oferta aí onde você está. Eu vou ungir hoje as pessoas que ofertem. Eu quero ungir. Agora presta atenção antes de passar. Presta atenção. Porque eu não quero que você passe em automático. Porque não acontece. Só passe quem realmente acreditou na palavra. Os demais não passem, por favor. Porque depois vocês não vão ver resultados. E vão dizer que foi a palavra. Ou vão dizer que fui eu que falei algo para tentar tirar dinheiro de vocês. Só passe se você realmente acreditou na palavra. Se você fala, Pai, o Senhor não é homem para mentir. Porque eu sei que os próximos 6 meses você vai viver algo extraordinariamente sobrenatural. Mas se você não acreditou na palavra, fique tranquilo. Só passe quem realmente acreditou. E presta atenção. Se você tem como dar R$1.000, por que você vai dar menos? É porque eu já dei. A semeadura não é única. Eu já te falei. Eu sonho com o dia em que fazer uma oferta de R$1.000 para vocês seja o normal, como de fato é para mim. Faça uma oferta que venha a refletir o que você recebeu da palavra do Senhor. Se você já tem a oferta, pode passar. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus do impossível. Erga as suas mãos.